Fala galerinha que acompanha aí o mundo do handebol.com.br. Estamos hoje aqui com Bruno Souza. Conseguimos aí uma entrevista exclusiva. O Bruno que está aqui em João Pessoa acompanhando as Olimpíadas Escolares. Aí vamos fazer uma entrevista aí rapidinho com ele, ele contando aí mais sobre sua vida, sua trajetória no handebol. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, prazer estar ajudando o mundo do handebol, que é o site hoje que melhor representa aí o handebol do Brasil. É o site mais completo de informação e também muito bom estar aqui assim, em João Pessoa, visitando e participando como embaixador das Olimpíadas Escolares. Bruno, fala aí um pouquinho pra galera onde você começou, como foi sua trajetória nesse handebol. Eu comecei como toda criança, né, que está aqui assim também. Comecei na escola, numa escola de Niterói, que chama Centro Educacional de Niterói. Essa escola tinha uma tradição muito grande no handebol. Depois das aulas de educação física, desde o início ali eu já joguei muito tempo vôlei e handebol. E acabei sendo, os professores falam que eu fui roubado do vôlei pro handebol, mas ainda bem que isso aconteceu. Eu tive uma experiência, meu pai sempre foi jogador de vôlei, minha mãe uma educadora, então assim, eu tinha ali dentro de casa bons exemplos para seguir. Depois da escola, naturalmente, fui me destacando, fui no clube, Niterói Rugby Handball, foi meu primeiro clube, eu joguei quase todos os campeonatos que a confederação tem assim, na categoria de base. E também me destacando, acabei recebendo convite para estudar na Universidade Metodista de São Paulo, onde aí, a partir daí começou o handebol na minha vida assim, a mudar e ficar um pouco mais sério. E comecei a reparar que não era mais tanto aquela brincadeira assim, e passava a ser uma coisa assim, semi-profissional. Na Metodista, cheguei à seleção brasileira. Da Metodista eu recebi a proposta de voltar para o Vasco, de voltar para o Rio de Janeiro, né? Nesse caso o Vasco estava montando uma estrutura. Eu assinei um contrato no Vasco em janeiro, só que no ano de 99 a gente passou quase 5 meses com a seleção brasileira que estava se preparando para o Mundial. O Mundial naquela época não era em janeiro, o Mundial era em maio, e a gente estava se preparando para o Mundial no Egito e também para o Pan-Americano de Winnipeg. Em 99 eu voltei para o Rio de Janeiro, para o Vasco, com esse projeto, mas infelizmente assim, nunca consegui jogar uma partida oficial pelo Vasco, só amistoso, porque depois do Mundial de 99 no Egito, no qual fui vice-artilheiro, esse Mundial marcou muito, assim, eu acho que marcou muito uma geração, marcou muito o handebol do Brasil, porque foi a primeira vitória do Brasil em campeonato mundial, um jogo contra a Macedônia, e depois no mesmo mundial a gente conseguiu ganhar da Arábia Saudita na chave e passar, não só ganhar o primeiro jogo da história do campeonato, de campeonatos mundiais, mas também de passar para uma segunda fase, pegar uma oitava de final contra a Espanha, que a gente acabou perdendo. Mas esse campeonato realmente foi um campeonato que eu apareci, né, para o mundo do handebol, pelo menos para a Europa. Quando eu voltei do Campeonato Mundial de 99, eu tinha 2 propostas já em casa, né? Eu recebi propostas via telefone, fax, uma da Espanha e uma da Alemanha. E comecei a entrar em contato com essas pessoas e recebi um convite para ir para a Alemanha, recebi a passagem, tudo para ir à Alemanha. E acabei assinando um contrato de 3 anos na equipe do Frischalf Club, lá em Stuttgart. Para essa equipe eu joguei 7 anos, que foi muito legal, muito importante assim, na minha carreira. Joguei 7 anos, a gente subiu da segunda divisão para a primeira, a gente se estabilizou na primeira, e hoje eu fico muito feliz assim, que é uma equipe que joga entre os 4 grandes do campeonato alemão, então assim, houve realmente uma evolução, um trabalho muito bem feito. E depois de 7 anos em Stuttgart, eu fui convidado para ir para a equipe de Hamburgo, que é uma das equipes mais importantes assim, do mundo. E lá eu conquistei vários títulos assim, importantes e também conheci
o handball de mais alto nível do dia a dia. Eu acho que é o que a gente menos tem contato aqui no Brasil, é isso, é o dia a dia, é o profissionalismo do dia a dia, é você conviver e trabalhar, né? Porque lá a gente leva o esporte muito como trabalho, assim, você trabalhar com pessoas altamente sérias e que jogam campeonatos mundiais pelos seus países. Nós éramos num plantel de 17 jogadores, nós tínhamos 14 nacionalidades diferentes. Então, assim, era um grupo que me ensinou muito, assim, que eu aprendi muito ali no dia a dia. Depois veio uma nova fase, depois de 9 anos na Alemanha, eu optei por estar indo para a Espanha, que era um campeonato que eu acreditava, assim, mas que com a crise de 2008, assim, uma crise mundial, vários clubes até hoje têm esse problema na Espanha, acabaram falindo, acabaram não podendo pagar os seus jogadores, e depois de 6 meses eu já estava indo embora de Madrid e fui parar na França, assim, com muita felicidade, fui parar na França, em Nantes, uma cidade que me acolheu muito, muito bem, e coincidentemente eu acompanhei a evolução, assim, do campeonato francês e da seleção da França também, que hoje é a maior potência do handball mundial, é a seleção e o trabalho de base mais forte feito hoje no mundo. Então, assim, a história é mais ou menos assim, né? Ficou meio entreaberta ainda em Nantes. Eu acabei de me lesionar, tive uma lesão muito séria no joelho, ligamento cruzado. Eu sou atleta do Handball Clube de Nantes, mas até eu me recuperar. Então, nos próximos 3 meses, eu já tenho 3 meses de cirurgia, mais 3 que tem de recuperação, quer dizer, até dezembro. Eu sou atleta do Clube de Nantes, eu recebo por Nantes uma porcentagem do meu salário, por isso está machucado na Europa, funciona assim. E em janeiro a gente vai decidir qual o futuro do ano que vem, o que vai acontecer. Legal. Em resumo, já que você falou aí no tema de salário, é uma questão que eu acho que todo o povo brasileiro, até mesmo atletas que já são mais velhos, não tem muito a noção de quanto ganha um jogador europeu. Se vale a pena, se tem como o atleta, ele quando vai se profissionalizar no nível europeu, ele tem condições de se estruturar financeiramente. Dependendo da liga que você acaba jogando e do nível do seu clube também, os salários variam demais. Mas, tanto na Alemanha como na França, o jogador, a passar a ser profissional, o primeiro salário dele é de 2.000 euros. Então, assim, esse é o primeiro salário de um jogador profissional. Daí para cima é ilimitado, como é ilimitado no futebol e como é ilimitado em todos os outros esportes. Mas a grande média deve variar, de repente estou falando uma besteira, mas deve variar entre 5 e 15 mil euros, assim, a grande média. Existem vários jogadores em vários clubes que hoje têm contratos muito bons e muito grandes. Hoje os jogadores da França, por exemplo, que voltaram, o Nicolas Karabatic, que voltou para Montpellier, né, que é a cidade natal dele, ele tem um contrato não só com o clube, ele tem um contrato com a cidade de Montpellier, para ele voltar à sua origem, que é uma coisa assim, interessantíssima que está acontecendo na França. E o Nicolas tem contratos que chegam anualmente a 600, 700 mil euros, né? Assim, fora os contratos de patrocínio, fora outros contratos. Você faz uma conta, dá aí 45, quase 50 mil euros por mês. Então, assim, estou falando também do maior jogador de handball hoje na atualidade. Mas então a gente vê que varia muito, mas com certeza o jogador tendo a cabeça no lugar e aumentando o seu nível de jogo, com certeza ele vai ser beneficiado com um bom salário. Isso, assim, sou muito agradecido, assim, aos alemães, né, assim, todos os alemães que fizeram, desde o primeiro clube, assim, fez o primeiro contrato comigo, porque como eu não tinha a real noção e da dimensão, assim, dos salários e das ligas europeias, meu contrato foi sendo sempre reavaliado ano após ano, como progredia o meu handball, meu contrato também progredia, e eles poderiam ter mantido o meu contrato, que foi assinado pela primeira vez,
mas a gente sempre revia o contrato e sempre foi, graças a Deus, né, eu tive sempre uma evolução contratual nesses anos todos que eu fiquei lá. Então assim, apesar de ser uma concorrência muito forte, as pessoas que trabalham com handball, principalmente na Alemanha, são muito corretas. Isso é um exemplo de profissionalismo, né? De reconhecer o seu trabalho te deu mais valor. Total, e assim também acontece muito na Europa hoje, como eu citei, do Nikola Karabatic de voltar no Montpellier, de ter contratos extra-clube, né, que isso fazem o atleta acaba tendo um salário realmente muito generoso. Na equipe do Frischhoff, logo quando eu cheguei, e criou uma identificação muito grande com o público, os patrocinadores começaram a marcar reuniões comigo para fazer contratos profissionais, e eu fiquei tanto tempo nessa equipe porque assim, não tinha nenhuma outra equipe que o contrato só do clube fosse tão grande quanto era o meu contrato no Frischhoff. Eu fazia propaganda de uma água mineral, fazia as clínicas de handball de verão, no qual dobravam ou triplicavam o meu salário como jogador. Então, assim, isso é muito interessante, quando os patrocinadores se envolvem também no clube para manter os seus atletas e os seus ídolos naquela cidade. Bom, aí, agora assim, quem são os seus melhores amigos assim no handebol? Grandes amizades, jogadores que você fez, que você conviveu? Graças a Deus, assim, eu sempre fui um cara que fiz muitos amigos, né? Assim, então não só fiz como cultivei meus amigos desde a época do Niterói, e todas essas passagens, assim, eu tenho a porta aberta em todos os clubes que eu passei, nos clubes que eu não passei também, né? Às vezes, hoje em dia, assim, eu vou, por exemplo, eu vou a São Paulo, eu nunca joguei no Pinheiros, o meu irmão jogou no Pinheiros, sempre fui rival do Pinheiros pela Metodista, sabe? A gente fez partidas incríveis e eu tenho as portas abertas no Pinheiros, eu treino, eu tenho amigos em outros clubes também. Meus grandes amigos, talvez aqui, é chato citar, né? Porque de repente você acaba esquecendo de um monte de gente. Eu sou muito amigo do Folhas, né? Que foi um atleta de handebol da seleção brasileira. A gente conviveu na Metodista durante muitos anos e convive até hoje, assim. Talvez no Brasil, assim, um dos grandes amigos que eu fiz com o handebol. E fora do Brasil eu tenho vários, conheci várias pessoas interessantíssimas, mas acredito que na fase de Hamburgo, assim, eu tenha feito bons amigos. O Pascal Rensch foi meu companheiro de quarto durante 3 anos. A gente tem um convívio assim, muito legal. Eu sou padrinho de casamento do Pascal, eu fui padrinho de casamento do Pascal. A gente tem uma amizade muito legal. E talvez o cara que mais me ensinou assim, profissionalismo no handball, Bertrand Gilles, um cara que não só hoje é muito meu amigo particular, mas como também é o maior exemplo de profissionalismo que eu já vi dentro do esporte. O cara é bem quisto por todas as pessoas que convivem com ele, todas as pessoas que jogam contra ele. E é um cara assim que não só a gente tem como ídolo, mas eu tenho um super prazer assim, de tê-lo como amigo. Então assim, eu tenho alguns bons amigos, né? Eu fiz bons amigos no esporte. E essa última passagem assim, pela França me fez aproximar um pouco mais da seleção hoje vedete mundial, né? E eu tenho um amigo que me acompanha desde das disputas de júnior, né? Eu e o Daniel Narcisi, nós somos contemporâneos assim, de idade e nunca jogamos juntos, né? Mas jogamos sempre contra, desde as seleções júnior até a Olimpíada que a gente chegou, e jogamos na Alemanha, né, no mesmo período, jogamos na França também no mesmo período, e um cara que eu ainda devo assim, não consegui ainda, nem ele vir ao Brasil, nem eu ir à Ilha de Reunião, né, da onde ele é natural, mas mais por problema assim, de data mesmo, mas a gente é amigo da família, a gente teve um convívio assim na França muito legal, assim, ele também com a minha esposa e os filhos, e é um cara que é da mesma idade, a gente sempre se encontrou assim, foi um cara muito legal comigo.
Vamos lá agora, as perguntas aí do Twitter. Um atleta, acredito que um amigo seu também, Diogo Hubner, perguntou de que maneira vai continuar ajudando o handebol, voltando a jogar ou nos bastidores? E como está a sua recuperação? Bem, Diogão lá de Niterói, que saiu da mesma escola. Infelizmente a gente nunca teve muito contato, por eu estar morando tanto tempo na Europa, mas um abração ao Diogo, sempre ajudando o handebol, sempre fazendo pergunta interessante. Hoje estou passando uma fase difícil, que é ficar de fora de um Pan-Americano, que é fazer uma grande operação assim, de joelho. Acho que alguns projetos estão por vir, assim, mas acho que a gente vai tentar estar ajudando sempre o handebol, dando palestra, dando curso, informação, tentando viajar agora pelo Brasil todo, assim, se acontecer a partir do ano que vem realmente, que eu acredito que seja assim, que eu fique aqui no Brasil a partir de janeiro. Acho que eu vou estar tentando ajudar dessa maneira, acho que muito mais assim, no sentido de organizar o handebol que eu acho que é o que falta pra gente. Então assim, eu gostaria muito de estar ajudando a nível nacional, né, de estar viajando pelo Brasil todo, de estar conhecendo os trabalhos que são feitos. A gente já faz um trabalho interessante, eu já faço um trabalho interessante pelo COB, assim, que é dessa divulgação da modalidade, de ser um embaixador olímpico, né, de estar participando, mas o trabalho vai muito além disso tudo. A gente estuda já hoje possibilidades no Comitê Olímpico de eu estar fazendo parte de uma comissão de atletas que a gente tem lá dentro do comitê, que faz a evolução de cada esporte e também vai fazer a preparação dos Jogos de 2016. Então assim, acabei chegando de volta ao Brasil num momento muito bom e vou estar tentando aproveitar esse momento para estar ajudando o handebol ao máximo. Legal. Temos outra perguntinha aí do Pedro Reis. Ele perguntou aqui: quem você acha que está vindo muito bem no handebol brasileiro? Talvez ele não saiba, né? Para eu falar aqui, agora vai ser realmente primeiríssima mão. O menino que está chegando na seleção brasileira, o Thiago, que tem jogado hoje, que é jogador do Pinheiros hoje, é o jogador hoje no Brasil que mais se assemelha aos jogadores que a gente tem lá fora, principalmente defensivamente. Talvez ele mesmo ainda não saiba do grande potencial que ele tem, mas visualmente é muito fácil já identificar que ele joga defensivamente muito parecido com os jogadores, talvez também pelo porte físico, menino de 2 metros de altura, 2,2, acredito, vai estar jogando o PAN agora e está começando a evoluir também. Infelizmente está começando a evoluir no ataque, mas é um potencial muito grande e que vai estar ajudando muito o Brasil aí daqui para frente. A gente nunca teve jogadores dessa estatura e acho que agora a gente está começando a achar ele, tanto o Alisson também, né, como pivô, esses jogadores realmente grandes mudam bastante assim, a característica do handebol do Brasil e a postura do Brasil de jogar em relação a essas grandes equipes mundiais. Muito bom. Agradecemos ao pessoal aí que enviou as perguntas. Bruno, muito obrigado. Prazer ter você aí com a gente. Acho que a galera do handebol do Brasil, assim, eu fiquei um período muito grande, né, 12 anos fora do país. Assim, não foi por falta de vontade própria de eu estar visitando ou participando mais, sempre que eu tenho oportunidade eu quero estar viajando, conhecendo bastante gente, há muita gente aqui de João Pessoa, né, na Paraíba, e também acho que todo o Nordeste, assim, que eu tinha muita vontade de estar conhecendo e pô, essa passagem por aqui foi breve, assim, mas foi muito válida, assim, as pessoas me acolheram de uma maneira muito legal. Então acho que agora a gente vai começar a se ver muito mais, vai começar a trocar muito mais aí essas informações que eu obtive nesse tempo todo de Europa. E é um prazerzão estar de volta ao Brasil, é um prazer enorme falar para vocês do mundo do handebol e obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês mais uma vez assim, pelo trabalho que vocês fazem, que eu sei que é difícil, árduo, cansativo, mas
como todo mundo que faz handball no Brasil, muito gratificante e eu tenho certeza que é de coração, como é de coração que eu estou aqui falando para vocês. Bom, obrigado.